Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos dar início ao nosso culto. Hoje faremos a leitura do Salmo 51. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou aqui na transmissão também. Vamos fazer a leitura do texto. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Esse salmo, irmãos, é uma das declarações mais poderosas que nós temos na Escritura sobre pecado e arrependimento. Aqui nós vemos que o salmista suplica a misericórdia de Deus, pedindo que Deus o lave, o purifique de seus pecados. Pede para que Deus também dê a ele um coração puro, para que o Senhor também desse a ele de novo a alegria da salvação. Irmãos, esse salmo nos mostra a profundidade de nossos muitos pecados e mostra que devemos nos aproximar do Senhor com um espírito quebrantado e um coração contrito, para que venhamos nos arrepender verdadeiramente. Irmãos, que todos os dias nós possamos orar pedindo ao Senhor misericórdia por nossos muitos pecados, pedindo para que o Senhor nos lave, nos purifique, para que Ele nos perdoe, e assim nós possamos exaltá-lo e glorificá-lo, pois Ele é o Deus da nossa salvação, amém? Vamos orar. Senhor, tantas são as nossas transgressões, tantas são, Senhor, as nossas iniquidades, tantos, Senhor, são os nossos pecados. Nós te pedimos misericórdia, Pai, pois sem ti, Senhor, nada somos e nada temos. Lava-nos, Senhor, purifica-nos. Sabemos que nascemos em pecado e que ainda pecamos contra Ti. Mas nos ajuda, Senhor, cria em nós um coração puro e renova um espírito inabalável. Que o Espírito Santo nos convença do pecado e nos leve ao verdadeiro arrependimento. Tu és o Deus, Senhor, que nos salvou e nós te exaltamos, pois és um Deus justo, santo e poderoso. Que a Tua vontade seja feita, Senhor. Nós entregamos esse culto a Ti, Pai, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Natan. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Cantar uma música que nos diz que Jesus Cristo anulou completamente na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contrário a nós. Vamos louvar o Senhor. Riscou a cédula que era contra nós.
venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a serva que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. E venceu a morte. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a célula, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Para encerrar, Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus.
e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece. Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava, abre as janelas pra luz me encontrar, o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece. Ele é. Amém. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Te damos graças, Senhor, porque hoje é domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra, se encontra em Efésios capítulo 1, enquanto a gente está em pé. Efésios hoje vai ter aqui o texto, né? Depois de muito tempo, vou usar de novo
a nossa projeção. E hoje, meus irmãos, bom, depois eu explico aqui, né, o título, depois a gente lê, nós vamos voltar a esse título aqui. Diz assim a palavra, então, em Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O título desse sermão, a manifestação da graça de Deus, um tributo a Tim Keller. Tim Keller, meus irmãos, ele foi o meu pastor inspirador. Eu nunca conheci pessoalmente, até porque quando nós criamos a capela, ele já havia se aposentado do pastorado da igreja em Nova York, né? E ele, então, era só um conferencista, escritor, e em 2016 ele se aposentou, né? E ele foi meu pastor, não presente, né? Porque eu nunca conheci ele, mas ele foi meu pastor no sentido de ser o inspirador, aquele que eu buscava os ensinamentos, aquele que em 2005, né, mudou a minha vida assim no sentido de ver o mundo e o evangelho e a igreja. Eu ouvi uma pregação dele pela primeira vez, recomendada pelo pastor Antônio Carlos Costa, que era um dos pupilos, né, junto com o Ricardo Agreste e outros aqui no Brasil, do Tim Keller. E ele foi um homem extraordinário. Ele era um pastor nos anos 80 do interior dos Estados Unidos. Em 1989 ele foi para Nova York plantar uma igreja, plantou a igreja presbiteriana Redentora, ou da Redenção, e no decorrer dos anos a igreja cresceu muito e se tornou uma referência, né, a partir do ano 2000 para o mundo inteiro, quando ele criou então uma instituição de apoio às igrejas para o mundo, porque a igreja dele cresceu muito, principalmente a partir de 2001, né? Em 2001 a igreja dele, por causa da queda das Torres Gêmeas, a igreja cresceu muito, né? Passou de 1.000 e poucos membros para 5.000 em 2001 com a queda das Torres Gêmeas. E a partir daí, então, eles ficaram muito fortes, passaram a apoiar igrejas no mundo inteiro. E ele foi meu inspirador para muita coisa. E sexta-feira ele partiu. E essa pregação que eu vou fazer hoje, eu quero glorificar a Deus, né, pela vida deste irmão, que foi uma influência e vai ser cada vez mais uma influência mundial do Evangelho. E sem o Tim Keller, eu acho que, humanamente falando, né, a capela não teria, porque eu não teria essa visão, né, que hoje a gente tem do Evangelho. Apesar de que o anterior, Martin Lloyd Jones, em quem Tim Keller se inspira, ele transmitiu de uma forma muito profunda aquilo que depois Tim Keller vai transmitir também. Martin Lloyd Jones até muito mais de influência, muito mais do que Tim Keller. Tim Keller é uma continuação, né, de Lloyd Jones, que é, obviamente, muito maior no sentido de relevância histórica. Mas essa pregação, meus irmãos, ela é kelleriana, né? E eu preguei ela a primeira vez no quarto culto da capela. E foi um divisor de águas, porque ali nós criamos uma identidade teológica definitiva para a capela.
E essa pregação foi talvez a mais importante da capela até agora, porque ela dividiu a gente estava começando um grupo, né? E começando uma igreja lá naquele salão inicial. E muitos, depois dessa pregação e dos domingos subsequentes que a gente desenvolveu esse tema, aí me procuraram e disseram, olha, até o presbítero que estava comigo, ele procurou e disse, não lhe entendo, né? Não vou poder lhe acompanhar, então eu vou voltar, né, para onde a gente estava. E aí um grupo bem significativo com ele voltou, né, para onde estava, a partir disso que eu preguei aqui. A manifestação da graça de Deus. Meus irmãos, o reconhecimento da graça de Deus nos leva à prática da verdadeira religião. Não da busca do merecimento, mas da alegria em Deus. Porque geralmente o evangélico, meus irmãos, o cristão, ele aprendeu que ele precisa merecer para receber qualquer coisa de Deus. Se eu merecer, se eu fizer por merecer, então Deus vai me abençoar, então Deus vai me dar, então eu vou ser salvo. E a minha pressuposição principal é esta: o reconhecimento da graça de Deus nos leva à prática da verdadeira religião. Não da religião do merecimento, mas da religião da alegria. Porque toda a iniciativa da salvação, meus irmãos, foi de Deus. Se Deus não tivesse descido até nós jamais subiríamos até Ele. Se Ele não tivesse se revelado a nós, jamais o conheceríamos. Tudo que nós sabemos como seres humanos é fabricar ídolos. Tudo que nós sabemos fazer em termos de religiosidade é um culto centrado em nós mesmos. E esse texto nos mostra, meus irmãos, o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? São os atos redentores de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo e da manifestação, da aplicação disso por meio do Espírito Santo. Então a graça, ela é a manifestação de Deus em forma de bênção que nos alcança. Então eu quero trazer alguns pontos para vocês, algumas proposições para vocês a partir disso. E a primeira verdade que eu quero passar para vocês é que Deus nos escolhe para a salvação. É Deus que nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Deus. Nós cremos que é Deus que nos chama, Deus que nos escolhe. Verso 4 diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, esta é a grande verdade, que nós só somos salvos porque Deus nos escolheu, porque nós não escolheríamos a Deus. Nós naturalmente jamais chegaríamos à conclusão que Deus é Deus e que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Jamais. Nós não escolheríamos isso. E aqueles que chegam à conclusão que Jesus Cristo sim morreu na cruz por seus pecados, por si mesmos, eles querem de alguma forma compensar essa obra de Jesus. Eles querem pagar isso e eles não se sentem em paz. E a maioria dos cristãos, eu acredito, pensam assim. Mas esta é a maravilhosa doutrina da eleição, que nos ensina que Ele, em sua maravilhosa graça, escolheu pecadores para serem filhos e herdeiros. E essa doutrina deixa uns maravilhados, outros perplexos e outros indignados. Como Deus pode escolher um e não escolher outros? Como se somente nós, seres humanos, tivéssemos o direito de escolher. Porque a gente escolhe. A gente escolhe com quem a gente quer casar, a gente escolhe quantos filhos a gente quer ter, quando a gente quer ter filhos, o que a gente vai comer. Quem não escolheu, vai escolher o que vai comer agora meio-dia, vai escolher que bicho morto vai comer, né? Também, essa é a verdade. Vai escolher que bicho morto você vai comer hoje meio-dia. Uns vão comer bovinos, outros suínos, outros algum tipo de ave, outros peixes, vocês vão escolher. Agora, Deus não pode escolher, não. Se Deus escolher, é arbitrário. Mas foi Deus que inventou tudo que existe, inclusive o ser humano. Então, meus irmãos, alguém disse o seguinte, tente explicar a doutrina da eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela e perderá a alma, porque você ficará sem Deus, você não conseguirá
chegar a crer em Deus se esse Deus não for soberano. Porque se esse Deus for um Deus que não sabe nem o futuro, então nem Deus ele é. Se ele é um Deus que não criou e não determinou as coisas, então que Deus é esse que não é Deus? Parece muito mais, né, um ser humano criando Deus à sua imagem. Mas a salvação, meus irmãos, ela começa em Deus, por isso ela é graça. Aliás, isso é a graça. Em João capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Porque abandonando, irmãos, abandonado aos próprios recursos, o pecador não procura Deus. Se Deus não procurar o pecador não vai encontrar a Deus. Porque sempre que um pecador procura Deus por ele mesmo, ele vai fabricar um ídolo para ele. Em Deus, a imagem dele. Em Deus, como ele quer que seja Deus, ou como ele gostaria que fosse Deus. Por isso que muitas vezes alguns irmãos chegam e dizem: eu não creio num Deus que... A minha resposta é: não tem que crer num Deus que, tem que crer num Deus que é. Um Deus que é, não é o Deus que eu fabrico, ou o Deus que eu penso, ou o Deus formatado à minha ideologia. O Deus formatado à minha ideologia é o Deus segundo a minha criação. Mas existe um Deus que está na palavra de Deus, que foi revelada por Deus, que é o verdadeiro Deus. Em Romanos capítulo 3, versos 10 e 11, diz assim: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É Deus em seu amor que veio procurar o pecador. É Deus em seu amor que veio procurar o pecador. Em Lucas 19, verso 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Deus nos escolheu, meus irmãos, de modo que nossa salvação deve-se inteiramente à graça, e não a qualquer coisa que tenhamos feito ou que venhamos a fazer. É Deus que nos escolhe pela graça e não por aquilo que a gente faz. Por que nós somos salvos? Não foi porque nós éramos bons, mas é porque Deus é bom. Não é porque nós éramos merecedores, mas porque Cristo fez Cristo se fez merecedor e nos abençoou, nos chamando. Também Deus nos escolheu, né, em Cristo, porque Ele nos escolheu em Cristo, mas não em nós mesmos. Ele nos escolheu por Cristo e não por causa de nós mesmos. E também nos escolheu, diz o texto, nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. A nossa salvação, ela começou na eternidade. Deus nos escolheu lá na eternidade, é isso que a Bíblia diz. E se ela diz: eu creio na Bíblia e não em qualquer outra coisa a respeito de salvação, porque se eu quiser qualquer coisa a respeito de poesia, eu vou lá para o meu favorito, João Cabral de Melo Neto. Se eu quiser qualquer coisa a respeito de ler um livro bom, eu vou lá para o meu favorito, Machado de Assis. Se eu quiser alguma coisa a respeito de filosofia, eu vou lá para o meu favorito. E não, eu não vou dizer que é Schopenhauer. Tá? Eu vou lá para Aristóteles. Ou, que o Senhor tenha misericórdia de mim, ou para Nietzsche. Né? Se eu quiser alguma coisa sobre geologia, eu vou procurar um livro de geologia. Se eu quiser alguma coisa sobre história, eu vou procurar um livro de história. Se eu quiser alguma coisa sobre música, eu vou procurar um livro de música. Mas se eu quiser alguma coisa sobre Deus e salvação, eu vou unicamente para as Escrituras Sagradas, a Bíblia. É a única fonte verdadeira, confiável, que vai me ensinar a respeito da vida eterna. É o livro que Deus inspirou para isso. Então, ele não pode ser, a Bíblia não pode ser adequada, encaixada em qualquer outra ciência humana. E sim, toda a ciência humana deve ser analisada à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, porque a Bíblia veio primeiro. Irmãos, a nossa salvação começou na eternidade, foi conquistada na cruz e cumpre-se hoje quando nós cremos em Cristo. E durará por toda a eternidade. E a salvação, meus irmãos, ela não pode ser perdida. Quem é salvo não pode perder a sua salvação. Por quê? Porque não foi ele que se salvou a si mesmo, foi Deus que o salvou.
Porque não foi nós que achamos a salvação, mas foi o Salvador que nos achou. Logo, se nós fomos salvos por um Salvador, enquanto aquele Salvador estiver nos salvando, porque a salvação foi mérito dele e não nosso, então nós vamos ser salvos. Por isso que, se a salvação dependesse de vocês já teriam perdido. No outro dia, na hora seguinte ou até no minuto seguinte, de vocês receberem essa salvação. Mas não, vocês foram salvos. E agora, 20 anos depois, 10 anos depois, 5 anos depois, 30 anos depois, ou 40 anos depois, como é o meu caso, eu continuo salvo. Por quê? Porque eu fiz por merecer? Porque eu conquistei minha salvação? Não, porque o meu Salvador continuou o mesmo. Eu já quis abandonar o Salvador, mas ele não me abandonou. Eu já o decepcionei muito, mas ele não se decepcionou comigo. Eu já quis não ser salvo mas ele quis continuar sendo meu Salvador, porque ele me salvou. E até o fim, ele vai me fazer perseverar na salvação. Amém, irmãos? É assim. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus nos adota como filhos pelos méritos de Jesus. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a sua vontade perfeita, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Cristo é o Filho de Deus, unigênito, único. E por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da glória. E a adoção, o fato de sermos filhos de Deus, a adoção é o ato pelo qual Deus nos coloca, né? Aqueles que nasceram de novo, em uma posição de filhos, na família eterna de Deus. E este é o propósito da salvação, sermos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu aqui é amor, né? Conheceu aqui é no sentido bíblico, né? de conhecer. A Bíblia diz que quando um homem se casa com uma mulher, ele conhece a sua mulher, ou seja, ele a toma para si. Por isso o casamento é algo tão sério, né? Porque ele se relaciona com a salvação, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Destinou antes, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que nós cremos, essa é a nossa fé, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O mundo nem existia, mas Deus escolheu os salvos para si. Esse é o mistério da salvação. Mas a Bíblia diz assim, então é assim. A menos que a gente queira contrariar a Bíblia por meio de algum tipo de pensamento humanista. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que ele nos tornou aceitáveis a Ele. Ele nos tornou aceitáveis pelos méritos de Cristo na cruz. Porque Ele nos escolheu. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós mesmos, nós não podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Não há o que a gente possa fazer, né, para nos tornar aceitáveis a Deus. Porque Ele já nos aceitou. E Ele não impôs condições nenhuma. Antes de te aceitar, você precisa... Deixa eu radicalizar aqui. Deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir. Ele te aceitou nessas condições. Porque alguns aqui eram o quê? Bêbados, prostituídos, infiéis, mentirosos. E Jesus foi lá e disse: eu te quero, para filho, vem. Quando, vocês lembram, né, quando Mateus e os discípulos estavam ainda soltos no mundo, Jesus passava por lá e dizia: me segue. Mas quem eram eles? Eles não eram homens e mulheres perfeitos. Aí você pergunta: mas então Deus os aceita de qualquer jeito? É isso mesmo, Deus os aceita de qualquer jeito. Tá, mas aí o legalista vai dizer:
mas venha como está, mas não fique como está, é óbvio, né? Mas mesmo esse não ficar como está, vai ser uma obra de Deus na nossa vida. Porque Ele realiza tanto o querer como o realizar, diz a Bíblia que é dele, Ele que vai fazer isso. Só que a gente escolhe, né, aonde a gente vai estar pronto. Por exemplo, quando vai estar pronto? Uma pessoa, para ser batizada, precisa o quê? Por isso que a gente batiza as crianças e não os adultos. Que a criança está pronta para batizar, o adulto não. O adulto nunca vai estar pronto. A gente batiza um adulto quando ele é um pagão e conhece o Evangelho. Mas aí a vida dele começa tudo de novo. Por isso que nós não batizamos evangélicos. Por isso que nós não batizamos católicos. Porque eles já são batizados. Eles já são cristãos. Eles já foram alcançados por Jesus. Mas eles são salvos? Bom, eu não sei. É Deus que sabe. Mas um fato interessante é que eles estão no Evangelho. Eles estão no cristianismo. Irmãos, nós e nós mesmos não podemos nos tornar aceitáveis a Deus, mas Ele, em sua graça, providenciou para nós a aceitação em Cristo. Nós somos aceitos em Cristo. E esta é a nossa posição eterna e segura, eterna e imutável. Pela graça de Deus, nós somos aceitos por Ele. Eterno e imutável. Pela graça de Deus, nós somos aceitos por Ele. Não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez. Isso é o Evangelho. E na cruz, Cristo conquistou este benefício. Nada nós podemos fazer a não ser crer na obra de Cristo na cruz. Na cruz nós somos aceitos por Deus. Esta é a obra da graça de Deus para a nossa salvação. Que coisa extraordinária é o Evangelho, né? E por último, meus irmãos, Ele nos deu seu Filho para crermos nele. Verso 7, no amado, né? Ele fala aqui para louvor da sua... Verso 6 antes, né? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, no amado, né? Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus, o Pai, nos abençoou no seu Filho, nos salvou no seu Filho. E todas as religiões do mundo, inclusive as evangélicas, elas tentam se fazer aceitáveis a Deus. A religião, meus irmãos, é uma tentativa do ser humano ser aceitável a Deus. Até mesmo cristãos podem ser religiosos nessa dimensão. Mas o verdadeiro cristianismo, e aqui é o ponto de ruptura total, né, com aquilo que se conhece geralmente por cristianismo popular, mas o verdadeiro cristianismo reconhece que a única religião onde Deus vem ao ser humano, e os cristãos deveriam crer assim. Não é o ser humano que vai a Deus, mas é Deus que vem ao ser humano. Não é o ser humano que encontra Deus, é Deus que encontra o ser humano que estava perdido. Todas as religiões, todas, até mesmo muitos cristãos, oferecem sacrifícios para encontrar a Deus. Jejum, oferta, oração, penitência, campanhas, propósitos, votos, infinitos votos, infinitos propósitos, porque acham que Deus não está aceitando eles, então eles oferecem algo. Mas no cristianismo bíblico, é Deus que oferece o sacrifício para resgatar o ser humano. É Deus que oferece a oferta pelo ser humano. É Deus que vem procurar, né, o ser humano. É Deus que vem à procura do ser humano. É Deus, e é de Deus todas as iniciativas. Porque a gente não consegue comprar a Deus, meus irmãos, com nada. Nosso jejum não vale nada para comprar a Deus. A nossa oferta, o nosso dízimo, os nossos propósitos, nossas campanhas não conseguem conquistar a Deus. Por quê? Porque Deus quer que a gente apenas se entregue a Ele em fé no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. É assim que nós cremos. Então a grande frase, né, do Tim Keller, que me impactou demais, mudou tudo, foi: eu não sou salvo porque obedeço. Eu sou salvo para a obediência. Isso eu ouvi em 2005 e me impactou demais.
Eu já tinha ouvido assim, isso de Martin Lloyd Jones, mas não numa proposição clara. Isso mudou demais a minha vida. E aí eu quero trazer, meus irmãos, algumas aplicações para vocês. Primeiro, é uma forma de pergunta. Você ainda está procurando a Deus? Ou já foi achado por Deus? Você ainda está buscando a salvação? Ou já foi salvo por Jesus? Muitas pessoas ainda estão buscando. Muitas pessoas ainda estão procurando a Deus. Muitas pessoas ainda estão procurando a salvação. E muitas pessoas ainda estão procurando as bênçãos. E o tal mais de Deus. Vão buscar mais a Deus, porque eles acham que vão receber mais de Deus. Meus irmãos, mas Jesus Cristo é o fim dessa busca. Ter Jesus é o fim da busca. Quem tem Jesus não busca mais, porque já tem, já encontrou. É como um casamento, né? A menos que a pessoa esteja extremamente insatisfeita consigo mesmo, né? A menos que a pessoa esteja frustrada consigo mesmo, porque não é, eu sempre digo isso, né? Não é o cônjuge que me leva às aventuras, mas é o meu desejo, é a minha insatisfação, sou eu mesmo, né? Mas, por exemplo, eu me casei há 34 anos atrás e nunca mais procurei uma mulher, porque eu já tenho. Nunca mais procurei. Só que tem pessoas que elas encontraram Jesus, elas encontraram a Deus e ainda estão procurando Deus, né? Ainda estão procurando. E aí é por isso que as igrejas estão cheias de campanhas para buscar, porque elas não entenderam que a busca acabou, que Deus já está nelas e que agora, né, elas precisam entender isso. Irmãos, se vocês forem na maioria das igrejas hoje à noite, vai ter lá um propósito, uma campanha, você tem que, enfim, fazer campanhas financeiras para você poder prosperar. E eu quero explicar que não, eu estou no final dessa pregação dizendo não, eu vou explicar no final ainda mais. Porque nessa condição de busca, meus irmãos, você vive pelo mérito e se torna um cristão frustrado porque ainda não alcançou, ou orgulhoso porque pensa que já alcançou. Eu sou espiritual. Então muitas pessoas ainda estão tentando ser aceitas por Deus. Elas raciocinam da seguinte forma: eu preciso ser aceito por Deus se eu obedecer e se eu viver bem. Se eu jejuar, se eu me esforçar, Deus vai me aceitar, vai me abençoar e vai me salvar. E tinha um cântico que a gente cantava que dizia o seguinte: se eu me humilhar e sacrificar diante do teu altar, eu não sei o resto, mas é mais ou menos isso, né? Tu inclinarás os ouvidos ao meu clamor. Exato. Se eu me humilhar e sacrificar diante do teu altar, tu ouvirás ou inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. E um outro cântico que a gente cantava muito até 2005, né? Eu vou subir no monte, vou sacrificar, e aí termina com uma frase extremamente ofensiva para o Evangelho: e o sacrifício sou eu. E o sacrifício, como assim o sacrifício sou eu? Vocês lembram, né, o toque no altar? E o sacrifício, como assim? Eu vou subir no monte, vou ofertar, vou cultuar, vou subir ao monte, vou ofertar aquilo que Deus vai se agradar, e o sacrifício ainda sou eu. Eu não quero exagerar, mas é quase, eu acho que é uma blasfêmia ao Evangelho. Não, o sacrifício não sou eu. O sacrifício não é você, o sacrifício não sou eu que ofereço, o sacrifício é Jesus Cristo. Ele é o nosso sacrifício, meus irmãos. Ele é o nosso sacrifício, e esta é a verdade do Evangelho. Irmãos, e apesar de eu crer na fé reformada desde que me casei, apesar de eu crer na fé reformada desde sempre que lia Spurgeon e Lloyd Jones, mas o dia que eu ouvi essa frase e eu li o Deus Pródigo do Tim Keller, foi como se uma revolução na minha cabeça acontecesse. Foi aí que eu pensei: não, mas o sacrifício não sou eu. O sacrifício é Jesus Cristo. Basta eu crer nele e eu terei tudo.
Mas quem vive pela graça é feliz em Deus, dedicando a sua vida a Ele como forma de reconhecimento. Ou seja, a gente não vai viver de qualquer jeito agora, mas a gente vai desenvolver. Já que a conclusão do crente, né, normal é: eu preciso ser aceito por Deus e não vou viver em paz até me sentir aceito. E ele nunca se sente aceito. Por isso ele busca igrejas, busca campanhas, busca sacrifícios, canta: o sacrifício sou eu, né? Mas quando a gente chega à conclusão que a busca acabou, a conclusão é a seguinte: ora, eu fui aceito por Deus, eu sou aceito por Deus, eu fui aceito por Ele por meio de Jesus Cristo, por isso eu vou obedecer, eu vou cultuar, porque eu sou abençoado por Deus, eu vou obedecer. Ele me salvou, por isso eu vou para o céu, e agora a minha vida será uma vida totalmente diferente, porque Ele me salvou, Ele me aceitou, agora eu vou obedecer, agora eu vou viver a minha vida em paz, pelo resto dos meus dias, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero perguntar para vocês: isso é uma revolução espiritual ou não é? É, né? Porque você está vivendo em paz. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Quem entende isso, tem Deus em primeiro lugar. Porque eu sou fiel a Adri. É por ela? É por ela, mas em primeiro lugar é por Deus, é pelo mandamento de Deus. É uma gratidão a Deus. E não um esforço meu. E em quarto lugar, meus irmãos, até porque ela vai dizer: meu bem, se tu for fiel, não vai ser mais do que obrigação. Tu votou isso lá no dia, né, do casamento. Em quarto lugar, meus irmãos, a escolha aí é de vocês. Eu apresentei essa questão lá no início da capela, no quarto culto. Ou você é um cristão tenso e angustiado em busca do que não tem, ou a partir de agora você terá a alegria da salvação e será um cristão livre e liberto e feliz e satisfeito em Deus. A escolha é sua. Eu fiz essa apresentação lá no início da capela. Eu acho que quem estava lá era só a Adri, o Elbert e a Luana. Ninguém mais dos que estão aqui estavam lá naquele dia. Só eu, a Adri, o Elbert e a Luana. E a Câmara. Eles estavam lá nesse dia. Irmãos, ou você é um cristão tenso e angustiado e fica na religião do mérito, no cristianismo do mérito, em busca do que acha que não tem, ou você agora tenha essa revelação no seu coração do Evangelho, como ele é, e você terá a alegria da salvação. E nunca mais terá altos e baixos. E nunca mais pensará que Deus está te perseguindo, que Deus não te ama, que Deus vai te castigar, que Deus vai te destruir. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, meus irmãos, que existem duas atitudes num culto. Existem duas pessoas fazendo a mesma coisa, mas uma faz por medo, ou por acha que não tem, e a outra está no mesmo culto pensando: não é pelo que eu faço, mas pelo que o Filho de Deus fez por mim. Uma faz de forma tensa: Deus me dará se eu orar, se eu clamar, se eu buscar. A outra faz de forma alegre: a graça de Deus já me deu tudo. Deus já me deu tudo por meio de Jesus. Agora eu vou desfrutar de tudo. Pela graça de Deus, satisfeito em Deus. E aí tudo vira culto. Aí tudo vira celebração. Aí tudo vira eternidade. Aí tudo vira alegria. Aí tudo vira satisfação. Todos os atos da vida viram culto a Deus, porque se tornam santos e sagrados, porque Deus está ali. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu quis relembrar essa pregação, até para nos incentivar ao Evangelho, e fazer esse tributo ao Tim Keller, que até sexta-feira eu considerava meu pastor, né, à distância, mas era. Agora vou ter que escolher outro. Né? Vou ter que escolher outro. Mas que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Esse é o Evangelho verdadeiro. Vamos ficar em pé? Deus abençoe vocês. Senhor, eu quero te dar graças pela vida do nosso irmão que partiu, Tim Keller. Quero te dar graças por ele mesmo à distância ter nos abençoado tanto
ter sido tão usado por Deus, pelo Senhor, para abençoar tantas e tantas e tantas pessoas no mundo. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por ser tão feliz contigo, tão satisfeito contigo. Eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos que estão aqui têm essa mesma percepção de alegria, de felicidade, de razão conquistada pelo Evangelho para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Que alegria, meus irmãos, é participar da ceia com vocês todos os domingos. Isso é muita graça. Eu fico muito satisfeito com isso. E que maravilha. Então, vocês vão sair do lugar enquanto o Natan vai cantar. E você vai vir aqui pegar o pão e o cálice e depois a gente vai participar juntos. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor, por seu amor, por seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que maravilha. Como é lindo o Evangelho. Como é perfeito o Evangelho, meus irmãos.
E o evangelho visto pela ótica da graça de Deus é algo extraordinário. Vivam isso, meus irmãos. Que Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado. Vamos participar então da ceia. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por sua morte nós temos a nossa salvação. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz, o Senhor Jesus disse: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, se referindo à sua morte, ao seu corpo que foi pregado na cruz, ao seu sangue que foi derramado para a nossa salvação, para a nossa justificação. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos recitar o nosso credo, que define a nossa fé. Recite comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que maravilha, essa é a nossa fé. Quando a gente diz creio na Santa Igreja Católica, estamos falando de catolicidade e não de catolicismo, né? Catolicidade, a igreja que é de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela ceia, obrigado pela comunhão, obrigado pela comunhão dos santos. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Olhem comigo, meus irmãos, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, e eu quero te glorificar por esse dia, por esse culto, e te pedir uma semana abençoada para todos meus irmãos, para os grandes, para os pequenos, para os casados, para os solteiros, para nossas crianças, para os mais velhos, para os mais novos, que a tua boa mão seja sobre todos. Que todos alcancem, Senhor, a tua graça nessa semana, e que haja paz, saúde, provisões na casa de todos. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.